Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, já agradeço por você estar aqui para a gente trocar essa ideia sobre futebol, porque o Campeonato Brasileiro tá pegando fogo, tem muita coisa acontecendo. Esse fim de semana tem rodadas e agora toda rodada ela é decisiva. Toda rodada. É extremamente importante porque nós temos principalmente 3 equipes que figuram ali com 1 ponto de diferença para cada uma. Tanto primeiro, segundo, terceiro colocado. Cada uma tem 1 ponto de diferença uma da outra. Então muita coisa pode acontecer em 12 pontos que ainda estão em disputa. Então olha só, 1 ponto de diferença para cada uma e 12 pontos disputados. Então é muita coisa. Você pode ter vários arranjos e vários cenários. Até porque tem muitas equipes que estão ali, ó, na beirada da zona do rebaixamento. Provavelmente uma equipe ainda será rebaixada. Então tem muitas equipes que estão sendo candidatas a esse rebaixamento. E ontem nós tivemos um grande show. Para quem veio aí mais jovem, pop e tudo mais, vai saber que a gente está tendo uma turnê de shows da Taylor Swift, né? A The Eras Tour, que é uma turnê que vem sendo inclusive muito elogiada, muito aclamada pelos jovens aí. Mas ontem o destaque não foi nem o show da Taylor Swift, o destaque foi o show do Bahia na vitória de 5 em cima do Corinthians. E aí eu pergunto, cadê o Duílio? Cadê o Andrés para comentarem isso? Porque vocês têm muito gogó para falar do Palmeiras, para falar que o Abel é um aborto da natureza. Mas me explique como que o Corinthians, dentro de Itaquera, consegue levar uma goleada do Bahia. E saiba que, embora para nós, rivais, essa goleada tenha sido muito boa, o Palmeiras não rivaliza mais com o Corinthians. Essa rivalidade, todo mundo fala, tá? Não tem mais como colocar o Corinthians na mesma prateleira que o Palmeiras. É por isso que às vezes a gente até fala que a maior rivalidade nacional hoje do futebol brasileiro é Palmeiras e Flamengo. Porque o Corinthians... Mano, os caras conseguiram destruir o Corinthians. E eu não falo isso de sacanagem não, meus queridos. Pô, a gente... tinha bastante pessoas no canal aqui, corintianos que acompanhavam o canal. Só que nem sem competitividade, não tem nem mais o que falar. Então quando acontece uma goleada como essa, o assunto acaba sendo esse. Pessoal, não deixe de conferir lá na 1xBet. O 1xBet, uma das maiores casas do Brasil, apoiadoras aqui da nossa iniciativa, e você pode fazer a sua fezinha. E esse fim de semana, de rodadas importantes, nós temos um jogo aqui, ó, que tem números interessantes, viu? E é o jogo de Fortaleza e Palmeiras. E nós sabemos que essa derrota do Corinthians ontem, ela acaba tendo um fator negativo. Porque o Fortaleza agora também começa a ser um time que tá perigoso de ser o rebaixado. Então o Fortaleza, ele recebe a pressão e a obrigação de ter que fazer uma boa campanha nessa reta final para fugir de uma possível degola. Se ainda o Fortaleza quiser alguma coisa, os caras vão ter que suar a camisa. E tem jogo contra o Palmeiras. E olha só os números. Olha os números. Para a vitória do Fortaleza, está pagando 3,4. Para o empate, está pagando 3,35. E para a vitória do Palmeiras, está pagando 2,13. Então, todas as opções aqui, elas são viáveis. Eu vou colocar, obviamente, na opção que está pagando mais que o dobro, que é a vitória do Palmeiras. Para mim já tá bom. Coloco 50, ganho um pouquinho a mais que 100 e tá tudo certo. Agora você pode escolher também aquilo que você deseja. Eu vou colocar o link aí embaixo com o nosso cupom OPINA que você vai receber também uma bonificação, beleza? Então, sem mais delongas, meus queridos, vamos ao que interessa. Vamos falar aqui sobre a questão do Botafogo. O choro de John Textor continua. Ontem ele fez mais declarações, vamos falar sobre isso, mas eu gostaria de chamar a atenção com vocês a uma coisa. Ontem, uma das torcidas organizadas do Botafogo, eles fizeram uma publicação nas redes sociais pedindo para que 4 jogadores, entre eles Marlon Freitas, lembra, ó, da pescadinha?
Então, entre eles o Marlon Freitas, para que esses jogadores não entrem mais em campo. Eles exigiram, por meio dessa publicação, que os jogadores não atuem mais pelo Botafogo. É aí que entra um dos principais pontos negativos de ser uma SAF. A torcida, ela não é dona do clube. Ah, Neto, mas nenhuma torcida é dona do clube. Eu entendo, mas quando você tem um clube que não é SAF, você tem uma torcida mais representativa. Você tem uma torcida mais próxima. Uma torcida que pressiona a gestão. Uma torcida que o presidente, os dirigentes do clube, eles olham e falam assim, pô, se nós não abrirmos o olho, essa pressão, essa repercussão de torcedores vai impactar negativamente o nosso conselho e nós vamos perder apoio nas eleições. Agora, o Botafogo é uma SAF. O dono dele é o John Textor. E no fim, o John Textor ainda mandou uma mensagem de cala a boca pros caras. O John Textor mandou uma mensagem de cala a boca pros caras. O John Textor chamou a torcida organizada de piada. Olha isso. Olha o que ele respondeu. Ele repostou o pedido nas mídias sociais da torcida organizada do Botafogo e ele colocou em cima assim, ó, abre aspas. Sério? Isso é uma piada? Vocês é a menos respeitada e mais inútil das nossas maravilhosas torcidas organizadas. A família Botafogo sente dor, mas não está com vocês. Respeitem os homens que lhe deram a esperança de sonhar novamente, fazendo uma alusão de um time que até temporadas atrás estava na Série B e voltaram à Série A com a possibilidade de título. E ele aproveitou também as inúmeras declarações que fez ontem pela internet para dar uma choradinha. Ele falou o seguinte, ó, apesar de não ter feito acusações de corrupção financeira, eu acredito que a integridade do Brasileirão 2023 esteja corrompida por erros e abusos de processos. Eu acredito convincentemente que tantos erros de arbitragem resultaram em perdas de pontos para o Botafogo e adição de pontos para rivais chaves que nos perseguem. Então, o John Textor continua chorando. Ele continua. Porque se virar SAF, se amanhã der a louca no John Textor e ele resolver fechar as portas, ele vai lá e fecha. É simples. Ele é o dono. É ele que define as coisas. Se ele quiser vender, ele vai vender. Esse é o maior problema de se tornar SAF. Todo clube, toda gestão, existem gestões que passam pelo clube e destroem ele. Mas uma SAF mal administrada, mal gerida, onde os donos enxergam que aquilo já não traz mais lucro, não existe aquele elo, aquela ligação, sabe, de emoção, de torcedor. Não existe aquela chama. Ah, o cara desde criança é palmeirense, que nem o Paulo Nobre quando foi presidente do Palmeiras. O cara era desde criança fanático pelo Palmeiras. Não existe isso, não existe essa conexão, é comércio, é como se você fosse lá e tivesse uma empresa. E se a sua empresa começar a trazer prejuízo, você simplesmente vai lá e fecha a porta e vai atrás de outros investimentos. É isso. Não podemos cair nas armadilhas de se tornar uma SAF, porque é muito sério. Existe o lado positivo de uma gestão mais profissional, da injeção financeira, da iniciativa privada, existe. Mas o risco, o preço disso pode ser muito alto caso o desempenho esportivo não responda às expectativas. Muito sério, isso mesmo, meus queridos. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto, mano. Valeu, falou, até mais.